Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Como sempre nestes tempos de pandemia, regressamos ao tema agora na perspectiva científica. O que os cientistas nos dizem e como nos ajudam a responder à crise pandémica, o que sabemos ou não sabemos sobre este novo coronavírus, mas sobretudo perceber qual é a resposta da ciência portuguesa à pandemia e analisar as várias frentes científicas, até internacionais, que estão a trabalhar para tentar responder a este vírus que paralisou praticamente todo o mundo. São nossos convidados Maria Manuel Mota, investigadora e diretora do Instituto de Medicina Molecular, e ainda Manuel Carmo Gomes, epidemiologista, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Com eles vamos falar nesta edição do Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito bom dia, obrigado pela vossa disponibilidade para falar connosco de forma remota, via Skype. Começo por si, Maria Manuel Mota. Podemos dizer que há uma resposta inédita da ciência portuguesa a um desafio de grande escala. Tem paralelo com alguma resposta anterior este trabalho em rede da ciência portuguesa nesta matéria? Não, eu acho que é realmente inédito, mas também a situação é realmente inédita para a estrutura científica que nós temos agora. Ou seja, nós tivemos, obviamente, situações, isto não é a primeira pandemia no mundo, não vai ser a última, mas, e isto é importante as pessoas terem um bocadinho essa noção, não é para ficarem assustados, é assim, mas, ao mesmo tempo, o que eu acho que isto mostra é que realmente temos uma estrutura científica madura neste momento que não a tínhamos há um século atrás, obviamente, e que não tínhamos noutras circunstâncias e, portanto, neste momento eu acho que é inédito para Portugal nós termos uma reação desta forma da estrutura científica, porque ela existe e está em rede, estamos todos em comunicação e, portanto, no fundo temos aqui o investimento que o país fez para criar uma geração de cientistas e as gerações subsequentes realmente está a dar frutos e as pessoas podem ver isso. E, no fundo, a estrutura científica portuguesa, a forma como está a regir, a verdade é que não tem que ser diferente da estrutura no Reino Unido, ou nos Estados Unidos, ou na Holanda, ou na Alemanha, seja como for. Os cientistas, como qualquer cidadão, obviamente reagem a isto e reagem com as ferramentas que têm. E isso é que é importante, é nós termos tido, como país, ter tido a capacidade de criar esta estrutura que hoje existe e que pode ser uma mais-valia para o país e que está a ser mostrada aqui. Professor Manuel Carmo Gomes, como é que ao fim deste mês intensíssimo de trabalho, de uma forma, enfim, resumida, vê esta resposta portuguesa da ciência? Eu vejo como muito positiva. Eu cumprimento a todos, antes de mais. Tudo nesta pandemia tem qualquer coisa de inédito e se bem que, como disse a doutora Maria, seja verdade que a Academia sempre teve uma interface, uma colaboração, uma disponibilidade para auxiliar as autoridades institucionais portuguesas e governamentais, não há dúvida que neste caso houve uma resposta muito grande, fora do habitual, quer no número de pessoas envolvidas, quer na multidisciplinaridade dessas pessoas, quer no empenho, dedicação e no simples facto de dezenas de nós terem parado tudo o que estavam a fazer para tentar dar resposta, colaborar, formar sinergias e ajudar as autoridades de saúde. Pelo menos é assim que eu tenho visto do lado da epidemiologia. Pouco depois do pedido da sinalização de que convinha dar ajuda às autoridades, eu recebi imediatamente contactos de dezenas de colegas, no início mais da área da matemática, estatística e informática, porque é natural, não é? Nós estávamos principalmente a lidar com números, estávamos e estamos, portanto eram mais essas ferramentas que eram necessárias, mas houve um grande número de colegas de todo o país que contactaram, mostraram a sua disponibilidade e nós tentámos-nos organizar um pouco espontaneamente no início, depois dividindo tarefas e sempre
em contacto com a entidade que oficialmente presta informação à tutela neste domínio, que é o Instituto Ricardo Jorge, mas, enfim, devido a conhecimentos pessoais, institucionais, nós pusemos-nos em interação com o Ricardo Jorge e tem sido assim desde há 1 mês e meio. Professora Maria Manuel Mota, depois, ou à margem daquilo que foi, digamos, logo noticiado, que tem a ver com a forma como o Instituto de Medicina Molecular avançou na questão do kit diagnóstico português, digamos assim, e que penso já estar numa fase de cruzeiro, mas vai-me esclarecer essa matéria. O que eu queria saber é, para além dessa frente que foi mais noticiada, que outras frentes estão neste momento consigo no Instituto de Medicina Molecular relacionados com a Covid-19? A verdade é que os cientistas de todos os institutos em Portugal, e realmente foi logo desde o primeiro dia, as pessoas tentaram-se logo posicionar e ajudar de maneiras diferentes, porque têm ferramentas diferentes nas suas mãos, mas toda a gente tentou ajudar. E o que o Instituto de Medicina Molecular fez foi ser apenas extremamente pragmático e pensou, obviamente existe um teste, o teste está completamente validado, funciona lindamente e nós só vamos copiar este teste porque é óbvio que não vai haver reagentes, não vai haver kits que vêm todos de fora. Portanto, nós nem criamos propriamente um kit, nós simplesmente contactamos uma empresa portuguesa que produz este tipo de reagentes, que produz este tipo de kits e simplesmente adaptámos-lo àquilo que a Organização Mundial de Saúde e o CDC americano tinham dito que era a receita certa e simplesmente adaptamos a isso. E, como disse, hoje está em velocidade cruzeiro porque temos mais de 11 instituições no país todo, instituições de investigação, que pararam o que estavam a fazer para, neste momento, fazerem testes. E não quer dizer que usem exatamente só os produtos portugueses, porque também esses começam a ser limitantes. Neste momento, ainda ontem o Sr. Presidente da República disse que nós somos o 4º país da Europa com mais testes por milhão de habitantes. Eu até acho que somos o 3º, mas não sei exatamente como é que está a ser ali, e não é da União Europeia, estamos a dizer de toda a Europa, ok? E portanto, nós estamos em velocidade cruzeiro, muitas instituições estão a usar, e não só até com os reagentes portugueses, e não só com os originais, mas já estão a testar de outros, etc., porque estamos a tentar alargar isto o mais possível e especialmente àquelas pessoas que estão mais em grupos de risco. Mas essa é apenas uma atividade, é realmente, como disse, um bocadinho o tipo do iceberg, não é? Ali é a ponta do iceberg e há muita coisa. Era isso que eu queria saber. O que é que mais está a ser feito, digamos, nos laboratórios? Primeiro que tudo, em vários sítios do país, e o IMM também está incluído num destes esforços, mas não é o único, nós temos o chamado a segunda fase, que são estes testes serológicos, em que temos que ter uma noção de qual é a proporção da população que já esteve em contacto com o vírus, que tem anticorpos e tentar perceber se realmente ter esses anticorpos lhes dá imunidade ou não. Historicamente, parece-nos com todos os contactos que já tivemos com outros coronavírus que vamos ter algum tipo de imunidade e, portanto, isso são bons sinais, mas isso terá tudo que ser estudado e, portanto, o Instituto de Medicina Molecular, junto a um consórcio que foi lançado exatamente esta semana, mas que já estamos a trabalhar em conjunto há algum tempo, estamos no desenvolvimento destes testes serológicos e são 5 instituições aqui da zona de Lisboa, que inclui o Instituto Gulbenkian de Ciência, o IBET, o ITQB e o CEDOC, e, portanto, estamos todos aqui, no fundo, a trabalhar em conjunto para conseguir um bom teste serológico aqui, mas sabemos que Braga está a tentar fazer o mesmo, e não é, isto é importante as pessoas perceberem, não é competição, é para quem consegue melhor, não estamos em competição, como um colega meu ontem disse, é assim, até os Jogos Olímpicos foram adiados um ano, não é? Portanto, não há competição, temos é que usar ferramentas diferentes e ver qual é o melhor, e provavelmente mesmo que haja vários ótimos, ainda melhor assim, porque vai ter que haver um grande número de testes também neste sentido, mas também há todo um outro lado, que é nós percebermos melhor este vírus. Nós sabemos apenas de vírus parecidos com este, mas não sabemos exatamente este é um vírus muito recente e, portanto, temos que estudar este vírus, temos que estudar a resposta do hospedeiro a este vírus e, portanto, por exemplo, no IMM, mas também muitas instituições no país fora estão a ter outras iniciativas, que é, nós estamos, por exemplo, a criar um biobanco, chamamos-lhe Biobanco Covid-19, em que, no fundo, estamos a recolher, temos nesse aspecto
a sorte é relativa, não é? Porque aqui não é uma questão de sorte, mas de estarmos neste campo junto com o Hospital Santa Maria, a Faculdade de Medicina, e portanto temos muitos voluntários, mesmo de estudantes de Medicina, todos os investigadores do IMM, e depois temos os médicos ali no campus muito coeso e que se conhecem todos uns aos outros, e portanto estamos a recolher amostras de doentes desde o momento em que lhes é diagnosticado que têm Covid-19, muitos deles com muito poucos sintomas, outros com mais sintomas, a maior parte deles felizmente tem um desfecho ótimo e outros infelizmente não o têm, mas que é uma pequena proporção e as pessoas têm que ter a noção disto, mas nós estamos a recolher longitudinalmente e ao longo do tempo nestas pessoas estamos a recolher amostras para já agora fazermos algumas perguntas, alguns dos nossos investigadores já estão com algumas perguntas e já estão a usar as amostras à medida que vão aparecendo para responder a essas perguntas sobre o que é o vírus, como é que é o vírus, como é que ele interage com o hospedeiro, porque é que em algumas situações corre mal e noutras não, etc. Portanto, todas essas perguntas, mas também a congelar, e aí tivemos um grande apoio da FLAD, da Fundação Luso-Americana, também para permitir, no fundo, o equipamento rápido que precisávamos de congeladores menos 80 para manter, ou azoto líquido para manter as amostras durante um período mais longo para poderem ser estudadas no futuro por nós e por todos, será aberto a toda a comunidade científica. E é muito importante aqui também referir uma coisa, tudo que está a ser feito neste momento é o que nós chamamos open source, ou seja, tudo está disponível assim desde o momento que está a ser... há uma partilha de dados, não é? Há uma partilha de dados, há uma partilha de tecnologia, há uma partilha de voluntários que se não são necessários nesta instituição são noutra, vão para a outra e portanto nesse aspecto há aqui uma ligação da ciência porque isso à foi sociedade. Isso foi muito criticado, professora, a falta de acesso a dados. Aliás, é algo que vem de trás, digamos, na ciência em Portugal. Há às vezes a dificuldade de aceder a dados, tem sido crítica por cientistas de várias áreas, até das ciências sociais. Neste caso também tem-se falado sobre a falta de acesso a alguns dados. Do lado dos cientistas com que trabalha, esses dados existem dentro da estrutura que é produzida, é isso? Sim, estes dados existem e são imediatamente partilhados. Obviamente a partilha de dados tem sempre que ter um certo cuidado, porque nós somos cientistas e, portanto, como cientistas, somos treinados para ser também extremamente rigorosos. E os cientistas não gostam muitas vezes de partilhar imediatamente algo que não têm a certeza que vai ser reprodutível, que vai ter, que tem-se ter. Portanto, há aqui, digamos que, dois lados da moeda que obviamente têm que estar, no sentido que estamos numa guerra e, portanto, como se costuma dizer, durante a guerra não se limpam armas, mas ao mesmo tempo temos que continuamos a ser cientistas e temos que manter o rigor e que isso é mesmo muito importante, ok? Vamos por partes, professor Manuel Carmo Gomes. Vamos falar aqui dos testes serológicos, tem-se falado muito nos últimos dias, nas últimas semanas. Percebemos rapidamente que está a ser trabalhado então esse teste piloto para medir o nível de anticorpos. Mas, professor, só essa bateria de testes não vai ser, digamos, a bala de prata para entender. Ou seja, há aqui, é um primeiro teste, mas que precede um inquérito muito maior. Quais são, no fundo, os próximos passos para as pessoas perceberem e que tipo de resultados, porque pode ser colocado uma expectativa sobre esses testes que podem ser divergentes em relação a um teste, a um inquérito maior, que esse sim poderá ser mais decisivo em relação à aferição da imunidade. Ok, então próximos passos. Eu dividiria os próximos passos em dois grandes grupos. Os aspectos epidemiológicos, que incluem os testes, a serologia, e outros aspectos. Começando pelos epidemiológicos. Nós neste momento continuamos a monitorizar a curva epidémica em vários aspectos. Isso vai continuar. Um segundo aspecto importante dentro da área da epidemiologia, que é, digamos, aquilo com que estamos em mão neste momento e que vai ter muita importância nos próximos dias, é a tentativa de modelar, de traçar cenários para a saída da situação de confinamento. É absolutamente necessário que nós tenhamos uma ideia qual vai ser o impacto sobre a incidência da doença, número de novos casos, sobre a mortalidade que a doença causa e sobre o impacto nos serviços de saúde de qualquer medida de saída da atual situação. E que modelos têm para isso? Nós temos neste momento pelo menos 3 grupos de pessoas de forma
eu diria independente, mas em comunicação. Portanto, há um grupo no Porto, do professor Henrique Barros, há o grupo do Ricardo Jorge, do Dr. Baltazar, e na academia eu tenho estado também com um grupo de colegas de várias áreas. Tudo isto é modelado matematicamente, como é óbvio. Temos de traçar cenários das consequências de diferentes medidas de descompressão, seja através de libertação de certos grupos de idade, seja através de grupos sociais, de descompressão por áreas geográficas, por exemplo. Estamos nesta fase, isto é demorado, porque para construir este modelo há toda uma grande quantidade de informação que é necessária. E isso leva-nos à sua pergunta de há bocado. Eu não me posso queixar de que não tenha havido acesso aos dados. Agora, há uma coisa que nós temos que compreender. Há uma contradição entre querer dados com fiabilidade, dados fiáveis, dados rigorosos, dados com os quais nós nos sentimos seguros. Às vezes não pode ser no imediato. Os dados têm que passar por vistorias, passam por processos de filtragem, para nós termos a certeza que estamos a trabalhar com bons dados. Tradicionalmente, em Portugal, nunca houve uma cultura de recolha sistemática, muito organizada de dados, por exemplo, que eu vejo em alguns países anglo-saxónicos. Nós temos vindo a melhorar e agora esta pandemia, de certo modo, mostrou a necessidade de ter essa cultura, de ter bases de dados e um sistema automatizado de fluxo de informação, de dados estatísticos, que chegue com facilidade, por exemplo, à academia, onde eu estou, mas temos estado a fazer todo o possível para acelerar esse processo, para nós termos essa informação, a qual, como eu digo, é muito importante para alimentar os nossos modelos. Eu dou-lhe um exemplo. Para nós sairmos desta situação de confinamento, nós temos que saber que impacto é que isso vai ter, por exemplo, a nível hospitalar, como é óbvio. Se aumentar a incidência, quais são as consequências em termos de mortalidade, em termos de ocupação de camas em enfermaria, em termos de cuidados intensivos? Professor, mas, por exemplo, qual é o modelo, por exemplo, qual é a expectativa em relação à saída de confinamento setorial e regional? Porque eu percebo... É uma possibilidade. Sim. É uma possibilidade que tem que ser estudada como muitas outras. Podemos traçar vários cenários, eu não estou em condições de dizer exatamente quais são as consequências de cada cenário, podemos discutir isso em termos qualitativos, mas para entrar em detalhes e para saber coisas concretas, como qual é o número de camas que vão estar ocupadas, ou os cuidados intensivos, será que vamos ultrapassar a capacidade de resposta dos cuidados intensivos? Para isso temos que fazer contas rigorosas nas quais temos em mão e nas quais vamos trabalhar nos próximos dias. E sem prejuízo dessas contas, do ponto de vista qualitativo, tem já uma ideia? Há uma coisa que é inequívoca, é que no dia em que nós começarmos a descomprimir, vamos ter um aumento do número de casos. Não de imediato, mas dê-lhe uma semana, 15 dias e vamos ter um aumento do número de casos. Agora, Porquê uma semana, 15 dias, professor? Porque, evidentemente, a partir do momento em que as pessoas são infectadas, existe depois um atraso até que elas tenham sintomas, o chamado período de incubação, que nesta doença dura aproximadamente 5, 6 dias, e depois existe também um pequeno atraso até que chega ao nosso conhecimento que aquela pessoa teve sintomas. Mesmo portanto, com máscaras e luvas e medidas de autoproteção mais disseminadas na comunidade? Sim, eu não tenho ilusões sobre isso e é bom que todos nós não tenhamos ilusões sobre isso. Vamos ter, não é uma segunda onda necessariamente, uma segunda onda é uma coisa já falamos da segunda onda, já vamos falar disso. Portanto, vamos ter, mas é óbvio que tendo nós uma percentagem relativamente baixa da população imunizada e estando este vírus a circular, nomeadamente em pessoas assintomáticas, que nós temos dificuldade em identificar, é óbvio que a partir do momento em que estas pessoas assintomáticas aumentem um bocadinho o seu número médio de contactos por dia ou por semana, é natural que nós tenhamos pequenos surtos a aparecer aqui, a aparecer ali, etc. Isto é inevitável. Os testes sorológicos podem ajudar a resolver a equação dos assintomáticos? Sim, senhora, podem. Os testes sorológicos, ou se quiser os inquéritos sorológicos, que é uma coisa que nós temos experiência em Portugal, temos feito com alguma regularidade, permitem estimar qual é a proporção de portugueses que estão imunizados ou não contra uma determinada infecção. E, portanto, a partir do momento em que nós consigamos começar a fazer estes testes a uma escala geográfica alargada, nós começamos a perceber quais são as regiões do país em que há mais pessoas imunizadas e menos pessoas imunizadas. E também por grupo etário.
Será que as crianças têm um nível de imunização mais elevado do que as pessoas, os jovens adultos, os idosos, etc. Portanto, temos que começar a formar essa imagem, até porque essa imagem permite-nos, ajuda-nos a decidir onde é que podemos desconfinar e onde é que é mais perigoso. Deixe-me voltar a Maria Manuel Mota para lhe perguntar o seguinte: enquanto está todo este esforço, ainda há uma outra frente, gostava de ouvi-la, sobre a utilização de fármacos utilizados para outras doenças, e aqui eu gostava de lhe colocar em particular um outro debate que tem a ver com o uso de fármacos utilizados, por exemplo, para a malária ou até para o ébola, que foram vistos também como uma esperança para ir, de certa maneira, tentando resolver, digamos, tentar aplanar a curva do ponto de vista dos seus impactos, nomeadamente dos doentes mais graves, e há um uso até, por exemplo, da hidroxicloroquina para alguns casos em particular. Quão avançados, que respostas neste momento temos sobre esta capacidade desses fármacos para este vírus em particular? Em relação aos fármacos, e tenho que ser aqui completamente franca, que eu não sou médica e portanto não estou, mas estou um bocadinho por cima, digamos, da literatura científica que tem surgido. Obviamente, assim que surgiu este vírus, começaram-se a pensar nos antivirais. Isto é um vírus e antivirais que normalmente atacam este tipo de vírus e portanto começaram a ser usados. E estão a ser usados nos nossos hospitais, têm algum impacto, mas não parece haver um impacto que é incrível. E portanto não temos ainda um fármaco que possa dizer há um fármaco maravilha, a pessoa tem o vírus, desde que não deixe isto chegar até metade, simplesmente é tratado e o vírus desaparece. Não temos ainda um antiviral desse tipo. Depois há outro tipo de fármacos em que começaram a ser usados porque na maior parte das situações que corre mal, e mais uma vez as situações em que corre mesmo mal são relativamente pequenas, mas na maior parte das situações em que corre mal, em muitos destes casos, digamos que temos uma resposta imunitária e a morte é uma a resposta imunitária do nosso organismo é exacerbada para o vírus e, portanto, acaba por matar o vírus, mas mata-nos a nós próprios. E é o que nós chamamos de tempestade de citoquinas, etc. E, portanto, estão a ser dados fármacos em que, por exemplo, e aí parece haver um bom impacto, que é um fármaco que diminui o nível de IL-6, por exemplo, que é uma destas citoquinas que pode ser bastante prejudicial, levar à lesão de órgãos, dos pulmões, etc. E, portanto, esses fármacos podem ajudar. Mas mencionou exatamente a hidroxicloroquina, que é um fármaco que foi maravilhoso, foi a droga maravilha do século XX, ajudou imenso no combate da malária no século XX e permitiu que nos víssemos livres, juntamente com outras medidas, obviamente de combate à transmissão, porque no caso da malária nós sabemos que a transmissão é feita por um mosquito e, portanto, se deixarmos de ter um mosquito, digamos que não temos transmissão, mas a hidroxicloroquina e a cloroquina em si foram fármacos maravilhosos no século XX para nos conseguir fazer livrar de malária na Europa inteira e no continente americano, na parte norte do continente americano, e, portanto, foi realmente maravilhosa. Mas já raramente é usada para a malária, porque entretanto o parasita criou resistência, mas começou a ser usada aqui. E também aqui a cloroquina, no caso da malária, mata o parasita da malária mesmo, mas também tem um efeito sobre o sistema imune. Portanto, pensa-se que aqui poderá ter, não se sabe muito bem exatamente qual é o fenómeno, mas in vitro, ou seja, quando temos o vírus, o COV2, junto com células e nós colocamos cloroquina lá, a cloroquina tem um efeito, tem um impacto na carga viral nestas células e, portanto, começou-se a pensar que isto poderia acontecer. No entanto, e infelizmente, as evidências científicas são cada vez mais no sentido de que isto tem um efeito muito marginal nas pessoas com Covid-19. Realmente houve um primeiro estudo muito curto feito em França com um número muito pequeno de pessoas em que a hidroxicloroquina era dada juntamente com um antibiótico e parecia que simplesmente realmente havia uma diminuição da carga viral, e esse primeiro estudo, mas é por isso que os cientistas têm que ser muito cuidadosos. Os estudos têm que ser reprodutíveis, têm que ser vistos numa grande quantidade de indivíduos, e saiu esta semana um artigo científico muito exaustivo em que compara indivíduos que tiveram este tratamento versus indivíduos que não tiveram numa grande população,
e a verdade é que as diferenças não são significativas e, portanto, infelizmente, neste momento não temos temos antivirais que estão a continuar a ser dados, mas não é, digamos, não é algo que nós estamos a ver ou que os clínicos estejam a ver que simplesmente tem um impacto realmente real e imediato. Depois temos a hidroxicloroquina, que as evidências parecem ser cada vez mais que não vai ser o fármaco que todos nós adoraríamos que fosse, e que agora no século XXI fosse famoso por conseguir-nos livrar de Covid-19. E depois temos estes fármacos, são vários, em que no fundo diminuem esta tempestade de citoquinas e que são dados exatamente para pessoas em que a situação já está a correr bastante mal e, portanto, estamos a tentar acalmar a resposta inflamatória. E portanto, Está muitos fármacos outros a ser estudados, mas nós temos que, mais uma vez, o único problema deste tipo de situações, e com a vacina é um bocadinho a mesma situação, não sei se vamos falar, mas sim, a verdade é que tudo tem o seu tempo. Sim. Ou seja, nós não podemos querer, claro que mais uma vez estamos em guerra e, portanto, queremos acelerar o mais possível, mas também não podemos criar esperanças em algo que muito não bem. É reprodutível. Professor Manuel Carmo Gomes, há aqui estas duas pistas, digamos, laterais à resposta também. Uma tem a ver com os fármacos que podem atrasar, por esta via aqui explicada, a progressão, e não são os fármacos ideais, mas podem ajudar de alguma maneira e estão a ser utilizados em casos mais extremos. E ainda há a pista final da vacina, já vou à questão da vacina. Estes fármacos que podem ajudar a desacelerar o impacto do novo coronavírus são considerados nos modelos, e qual é a sua expectativa sobre isto? Eu vou já falar dos fármacos, mas se me permite, eu há bocado tinha dito que havia outras áreas em que a Academia está presentemente a começar a colaborar, e se não se importa, eu vou mencionar uma importante. Sim. Que é um projeto recente que está a arrancar, envolve, além da Faculdade de Ciências, o Instituto Superior Técnico, as Águas de Portugal, as Águas do Porto e outras empresas de águas, e este projeto tem por objetivo estudar a concentração de vírus, de COV-2, nas águas residuais, em hectares, em efluentes de hectares, nomeadamente. Isto porquê? Porque sabe-se que quer as pessoas sintomáticas, quer as assintomáticas libertam vírus, e libertam vírus nomeadamente nas fezes. Ora, estas fezes vão para as águas residuais. E se nós conseguirmos ter uma medida da concentração destes vírus nas águas residuais, com uma amostra importante, por exemplo, nas áreas urbanas, nas áreas não urbanas, nesta altura, isso permitir-nos-ia saber qual é a carga que esta infecção tem na nossa comunidade como um todo, e por área geográfica. Mais um indicador da carga viral que está na comunidade. E porquê é que isto é importante? Porque se tudo correr bem, graças às medidas de contenção, a incidência da doença vai descer, e esperemos ver isso mais claramente lá mais para o fim deste mês. E era muito importante acompanhar também o impacto dessa descida nas águas residuais, porque estaríamos a ter um indicador indireto da carga da infecção na comunidade, que não apenas o número de casos sintomáticos que, como se sabe, tem muitos problemas. Quando é que vai ter resultados sobre essa matéria? Isso não lhe sei responder ainda. Está em curso eu espero trabalho, que não é? Muito em breve as pessoas já estão a preparar-se para ir para o campo, para fazer tomar as amostras e fazer as medições laboratoriais. Portanto, eu espero que os primeiros resultados ainda surjam este mês de abril. Agora, repare a importância disto. Se nós desconfinarmos, portanto, levantarmos as atuais medidas, é de esperar, como disse há pouco, que haja um ressurgimento dos casos de infecção. Esperemos que seja local e que a coisa não comece à velocidade em que nós tivemos aqui há um mês atrás. Mas se nós tivermos um indicador de uma maior transmissão na comunidade da infecção, por exemplo, através destas águas residuais, nós saberemos que está a haver um ressurgimento da infecção antes mesmo de aparecerem os doentes. Porque, como lhe digo, ainda há bocado estávamos a dizer isso, sim, existe um atraso entre o ressurgimento da infecção na comunidade, a sua circulação, e o aparecimento dos primeiros doentes. É um pré-indicador muito importante, é o que está a dizer, não é? Exatamente. Seria muito útil nós termos isso.
Para isso é importante que comecemos já, o mais depressa possível, que é para nós termos noção do que é o nível destas concentrações virais agora nesta altura da epidemia. Gostava que me respondesse em relação à questão dos fármacos, muito rapidamente, para tentarmos ainda chegar a outros tópicos. A doutora Maria Mota já fez um sumário sobre o assunto. Eu diria apenas que os fármacos requerem, antes de ser aplicados em humanos, uma coisa que nós chamamos ensaios clínicos aleatorizados. Basicamente, portanto, há um conjunto de pessoas que recebe o fármaco, há um conjunto de pessoas que não recebe, deixamos passar o tempo e depois vemos quais é que estiveram melhor. Portanto, aqueles que tomaram o fármaco ou os que não tomaram o fármaco. Isto requer tempo. Isto não está feito para este vírus, nomeadamente com a hidroxicloroquina ou com a cloroquina, com o que se quiser. Isto não está feito, requer tempo. Portanto, nós não temos neste momento evidência, portanto, não queremos estar a apostar numa coisa que para já não é seguro que venhamos a ter na próxima semana, nos próximos 15 dias. Relativamente à vacina, não sei se quer que eu me desloque para a vacina. Muito rapidamente, porque ainda quero falar da segunda vaga. Em que ponto estamos na vacina? Que as pessoas gostariam de saber esta questão. Ora bem, a última vez que eu li sobre isso, e foi há 2 dias, havia, salvo erro, não quero mentir, mas dezenas de vacinas a começar ensaios. Agora, as vacinas, como se sabe, são um processo demorado. Tem uma fase 1, uma fase 2, uma fase 3 e neste momento que eu saiba estamos apenas em fase 1, talvez, em alguns casos, a sair para a fase 2. Portanto, é aquilo que se tem dito. Não contemos com vacina antes de 2021 e, infelizmente, não antes do próximo inverno. Portanto, nós vamos ter que lidar com a situação, vamos ter que aprender a viver com este vírus e não contemos com a vacina tão cedo. Portanto, o que está a dizer é, vamos ter que viver com o vírus, significa viver com ondas que vão crescendo e decrescendo, com uma espécie de movimentos harmónicos de confinamento e desconfinamento? Eu espero que nós não tenhamos necessidade de fazer isso. Eu digo espero porque receio que haja alguma dificuldade na aceitação desse tipo de confinamento, desconfinamento que está a sugerir por parte da população. É difícil compreender, portanto agora mandam-nos estar todos em casa, depois já nos deixam sair, depois voltam-nos a mandar estar em casa. Eu espero que as coisas não vão por aí. Então qual é a outra opção, professor? Ora bem, eu preferia apostar naquilo basicamente que a União Europeia tem sugerido em linhas gerais. Portanto, ter um bom sistema de vigilância que permita detectar com rapidez os novos casos. Há bocado dei-lhe uma ideia de um sistema indireto que ajude a fazer isso. Portanto, detectar com rapidez os novos casos, isolá-los e fazer contact tracing, portanto fazer rastreio de contactos. Portanto, é um trabalho que tem sido feito, um trabalho extraordinário, tem sido feito pelos nossos delegados de saúde, é um trabalho de formiguinha, mas nós temos é que ser muito bons a fazer isso. E se partirmos, isto é, se o confinamento começar quando já temos uma incidência muito baixa, portanto, o vírus já está a circular muito pouco na comunidade, portanto, mais baixa do que aquilo que temos agora. Sim. Quando houver os ressurgimentos, que esperemos sejam localizados, quer por grupos, por área geográfica, quer por grupos etários, o crescimento da doença no início não será tão rápido como aquele que nós observamos em março. Por um lado, porque já temos algumas pessoas imunizadas, se bem que poucas. Por outro, porque o crescimento da doença tem características exponenciais, portanto, duplica de X em X tempo. E, portanto, é muito perigoso começar de um nível muito alto, porque se duplicar em 3, 4 dias, nós perdemos rapidamente o controle da situação. Mas se começarmos num nível baixo, a duplicação ainda nos permite reagir, ainda nos permite responder. Portanto, eu espero que nós vamos por esse caminho, desconfinemos com passinhos de bebê, um de cada vez, e sempre muito vigilantes, e sempre tendo em atenção que aquilo que nós fizermos hoje aparece só daqui a 7 dias, 15 dias. Vou deixar que a professora Maria Mota fale sobre a vacina, mas antes de passar a palavra, que já não temos mais tempo, professor Manuel Carmo Gomes, ajude-me a explicar o que poderá acontecer neste ano. Nós vamos ter um desconfinamento.
há um cenário, quando olhamos até para alguns modelos, deste aligeirar pode acompanhar-nos um pouco durante o verão, e a segunda vaga que está projetada poderá acompanhar os ciclos normais da disseminação na comunidade dos tradicionais vírus da gripe, digamos assim, ou seja, poderá regressar, por exemplo, no outono. E os exemplos históricos valem o que valem. Sabemos, por exemplo, há 100 anos a segunda vaga da gripe espanhola foi muito mais forte. Qual é a sua expectativa em relação ao resto do ano e àquilo que poderemos mentalmente preparar-nos para isso? Bom, aquilo que os coronavírus nos ensinam, nomeadamente os outros coronavírus, nomeadamente os 4 coronavírus que causam as vulgares constipações, é que de facto existe uma regularidade sazonal, à semelhança da gripe, em que há mais casos quando entramos no outono e inverno. Portanto, eu não sei se este vírus vai fazer exatamente isso, é possível que sim. A minha expectativa é que, se isso acontecer, nós estejamos muito melhor preparados do que estávamos e que o aumento do número de casos, portanto essa segunda onda, não seja nada que tenha a ver com aquilo que se passou com a gripe espanhola em 1918. Isto, portanto, seja muito mais lento e permita-nos reagir de forma a evitar uma subida de casos tão rápida como aquele que tivemos no passado mês de março. Eu receio que haja um bocadinho de inevitabilidade nessa segunda onda. Acho que estar a posicioná-la no tempo é pura especulação, ninguém sabe o suficiente para dizer isso. Se tivermos que ir por probabilidades, eu, como digo, apontaria para o outono, mas nós temos de estar preparados para isso, e podemos estar preparados para isso. Não é uma inevitabilidade, uma fatalidade ter uma grande onda semelhante à primeira, de maneira nenhuma. Estou convencido que não vamos ter, mas podemos ter um ressurgimento de casos. Professora Maria Manuel Mota, dou-lhe aqui 2-3 minutos para falarmos um pouco da vacina. Gostava de ouvir sobre este tópico. Eu acho que, no fundo, aqui o professor já falou sobre a vacina e não há muito a dizer. A verdade é essa, a vacina só vai ser uma solução daqui a um ano e meio. Portanto, nós temos que arranjar quais são as nossas soluções até esse ponto. Ou seja, mesmo que a vacina seja bem sucedida, e realmente estão, acho que oficialmente, 78 vacinas a serem formuladas, atestadas, etc. 5 delas em estado mais avançado, mas a que está em estado mais avançado e realmente não é falta de fundos, há fundos, etc., mas há um tempo, e esse tempo tem que ser testado, e mesmo depois, quando a vacina existir, temos que pensar que mesmo só fazer vacinas suficientes para toda a gente demora o seu tempo. Portanto, nós aqui, a vacina não é solução no próximo ano, provavelmente mais do que um ano. Nós temos que arranjar a solução. E, a meu ver, e eu acho que tudo aqui que foi dito é exatamente isto mesmo, é nós pensarmos que o vírus é o nosso problema, mas também é a nossa solução. Nós sabemos que vamos ter que nos expor um bocadinho ao vírus, mas com uma forma extremamente controlada. Ou seja, as pessoas em casa, é importante perceberem que vamos ter esta abertura de confinamento, seja qual ela for, de acordo com o plano que as diretrizes nos vão dizer, nós devemos segui-las e nós somos apenas uma peça desse plano e nós temos que cumprir esse plano. E o plano não vai ser sair do confinamento e voltar à nossa vida que nós achávamos que era a vida normal, vai ser um novo normal em que tudo é extremamente controlado. Eu também concordo que não temos que ter uma segunda onda, não é inevitável que vamos ter, depende um bocadinho de como nós nos vamos comportando, como todas estas estruturas estão a seguir isto. Eu acho que é importantíssimo este conceito de estarmos a ver nas águas residuais a carga viral, no fundo, que é mínima, ok, mas depois, quando virmos aumentar, obviamente já sabemos que passado 15 dias, etc., vamos começar a ter números. Muito bem. E, portanto, nós podemos começar a controlar localmente, etc. O que é muito importante é que as pessoas em casa tenham esta noção que não é preciso ter medo, o vírus é a solução, nós vamos conseguir arranjar soluções e à medida que o tempo passa, cada vez vai haver mais soluções, não é preciso ter medo, mas é preciso respeitar todo um plano que vai ser estruturado. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Maria Manuel Mota e Manuel Carmo Gomes. Olhámos aqui para a perspectiva científica da Covid-19 num programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta semana com Rui Glória, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Não foi uma semana como outra qualquer, até para a ciência em Portugal.
devido à morte da imunologista Maria de Sousa, aos 81 anos, uma das mais proeminentes cientistas portuguesas, que foi vítima da Covid-19 e foi na cama do hospital, no início de abril, que escreveu um poema que partilho convosco no final desta edição. Carta de amor numa pandemia vírica, gaitas de fole tocadas na Escócia, tenores cantam das varandas em Itália. Os mortos não os ouvirão e os vivos querem chorar os seus mortos em silêncio. Quem pretendem animar? As crianças? Mas as crianças também estão a morrer. Na minha circunstância, posso morrer perguntando-me se vos irei ver de novo. Mas antes de morrer, quero que saibam o quanto gosto de vós, o quanto me preocupo convosco, o quanto recordo os momentos partilhados e queridos, momentos então, eternidades agora, poesia, riso, o sol pôr no mar, a pena que a gaivota levou à nossa mesa, pequeno almoço, botões de punho de ouro, a magnólia, o hospital, meias, pijamas, outras coisas acauteladas, tudo momentos então, eternidades agora, porque posso morrer e vós tereis de viver na vossa vida a esperança da minha duração. Até para a semana.